Autoconhecimento e propósito de vida. É fundamental nós termos aqui um olhar novo para essas duas questões. A primeira é a questão do autoconhecimento. Não sabemos o que é de fato autoconhecimento. Nós temos aqui colocado para você, e é com bastante determinação que estamos repetindo, vez após vez, e olhando de novo e de novo essas questões. Quando você descobre a importância de olhar para um determinado assunto, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, quando você tem a paciência e o interesse para fazer isso, chega um momento em que você começa a perceber que aquele assunto começa a tomar uma forma inteiramente nova para você. É quando, na verdade, há um aprofundamento dentro dessas questões. Aqui nós temos diversos assuntos que, com propósito, com determinação, nós repetimos. Porque eu tenho percebido que as pessoas não conseguem ter nem uma pequena aproximação disso quando escuta pela primeira vez. Esse assunto aqui, o assunto do autoconhecimento, é um assunto muito vasto e de grande importância. E a palavra autoconhecimento, ela não diz muita coisa. A verdade da revelação do que isso representa na prática, na vivência, diretamente, isso sim. Uma vez que você se aproxime e veja de uma forma vivencial, só então você tem compreensão sobre isso. Assim, nós temos aqui inúmeros vídeos tratando desta verdade, da importância do autoconhecimento, do valor do autoconhecimento. Só para você ter uma aproximação disso agora aqui. Sem o autoconhecimento, nós não temos uma base para o despertar da consciência, para o florescer da sabedoria. Então, quando aqui abordamos com você assuntos como o despertar da consciência, sem autoconhecimento isso é impossível. A verdade da meditação, do que é esta beleza da arte de meditar, sem autoconhecimento isso é impossível. O assunto do florescer ou despertar desta energia divina, desta presença da consciência, que alguns chamam de Kundalini, sem a base do autoconhecimento, isso não existe. Isso é impossível. No máximo, as pessoas têm experiências místicas, ou assim chamadas espirituais, que elas atribuem ao despertar da Kundalini. Mas o que elas estão tendo são experiências. E o despertar desta energia divina, que é a energia da consciência, não lhe dá experiência. Isso põe fim a esse que é o experimentador. A realização do despertar da Kundalini é o florescer de sua natureza divina. É o florescer do seu ser. É a mudança nesse corpo e nesta mente
para esse estado divino, esse estado natural, que alguns chamam de iluminação espiritual, esteja presente. Então, esse é um exemplo da importância de investigarmos de novo e de novo. E esta compreensão, ela aprofunda na razão em que vivenciamos diretamente a prática daquilo que aqui estamos ouvindo. É quando de verdade podemos ir além da fala, além das palavras. E eu quero repetir isso para você. Nós vamos continuar repetindo e repetindo. Algumas pessoas comentam aqui no canal. Quando alguém agradece e diz, olha, é muito bom que você repita, que você nos fale de novo. O que ocorre é que você vai percebendo melhor, vai tendo maior clareza. Então, essas fichas vão caindo. Como costumamos dizer, né? As fichas começam a cair. Esses assuntos, eles não são assuntos simples. São assuntos de fato complexos. Porque neles, o que temos é a investigação desse complexo movimento psicológico, que é o movimento do eu, do ego. Assim, eu quero sempre repetir aqui para você uma aproximação paciente e profundamente interessada para esta constatação é fundamental. Então, o autoconhecimento, neste propósito de vida. Então, a questão do autoconhecimento, a questão do propósito de vida, da iluminação, do despertar da consciência, do despertar da Kundalini, da não dualidade, a revelação da Advaita, da não separação. Sempre voltamos ao básico, colocando sempre aspectos novos que ainda não foram vistos, que ainda não foram percebidos, em razão da extensão de tudo aquilo que esse assunto representa. No entanto, nada, escute, nada substitui um encontro direto como o que nós temos em satsang. A palavra satsang significa o encontro com o seu ser, o encontro com a investigação da natureza deste ser, que é a realidade divina que nós temos. É por isso que nós facilitamos encontros aqui online nos finais de semana. Sábado, domingo, estamos juntos, olhando para isso. Aqui na descrição do vídeo tem um link do WhatsApp para você participar dos encontros. Aqui estamos abordando com você a mudança que se faz necessária para as nossas vidas. Uma vez que essa mudança, em razão da verdade da revelação desse estudo de nós mesmos, desse estudar a si mesmo, desse compreender a verdade do que é o pensamento, do que é a mente, do que é esse sentido do eu, do ego, carregado de contradições, de conflito, de problemas, de toda forma de confusão. O fim para isso é a revelação do seu ser. Nesta revelação, nós temos a verdade desse propósito da vida. A vida como nós conhecemos, esta vida, onde estamos sempre dentro de estados
de sentimento, de emoção, de sensação, de percepção e de pensamento, estados contraditórios, como prazer e dor, alegria e tristeza, amor e ódio, gostar e não gostar. Estamos sempre dentro de uma dualidade, onde existe esse elemento de contradição presente, que é o elemento do pensamento. Ter uma visão completa de tudo isso e ir além desse elemento, que é o elemento do pensamento. É tomar ciência da realidade divina deste ser, que está além desse padrão de dualidade. Amor, ódio, medo, prazer, alegria, tristeza, angústia, satisfação, insatisfação. Esses diversos estados internos que na vida nós reconhecemos como algo natural. Sim, nesta vida, como nós conhecemos, desde criança, o que estamos vivendo são estados que estão alterando, mudando, estados que se alternam dentro desse movimento dos opostos. Em algum momento eu te amo, no momento seguinte eu não quero saber mais de você. No momento que eu te amo, eu tenho certeza que isso jamais irá acabar, porque é muito prazer que isso me traz. Mas logo percebo que no momento em que não gosto de você, o desgosto, a dor aqui é muito grande. E eu não quero mais saber de você. Veja, as certezas dos estados que sentimos são muito fortes. Quem é esse elemento que sente? Quem é esse elemento que se contradiz a todo momento? Tem certeza de uma dada coisa enquanto a sensação, a emoção, ou o sentimento, ou o pensamento está presente. E logo no momento seguinte, tudo aquilo se foi, substituído por novos pensamentos contrários àqueles, por novos sentimentos contrários àqueles. Veja, é isso que nós chamamos de estado verdadeiro de vida, nesta vida comum a todos, em razão desse complexo movimento psicológico de ser alguém na vida, no viver. Esta vida é a vida do ego, é a vida do eu. Então, sem a compreensão do que é esse estudo de nós mesmos, que é autoconhecimento, não se compreende a verdade do propósito da vida. Porque tudo que nós conhecemos nesta assim chamada vida com o seu propósito consiste na busca de preenchimento para esse eu, para esse mim, para essa pessoa. Nas realizações diversas dos seus objetivos, desejos, sonhos, alvos e metas. É isso que temos chamado de propósito. Coisa estabelecida em nós, repare, pelo pensamento. E um detalhe, esse pensamento, ele já é um modelo de cultura. Porque aqueles que estamos vendo à nossa volta
que são pessoas que realizaram o propósito delas. Para nós, eles são os modelos de pessoas realizadas, bem-sucedidas, de sucesso, felizes. Repare o engano disso. Queremos ser como outros já estão sendo. Então nós temos, porque recebemos de nossa cultura, a prática da inveja, da ambição, da competição, do desejo de ser como outros estão sendo. Mas olhe de perto isso. Eles são felizes com o que alcançaram? Eles são felizes como eles são? Eles são felizes porque realizaram esse ou aquele desejo, alvo, intenção, determinaram a conseguir e conseguiram aquela dada coisa. Eles são felizes porque o propósito da vida deles, de fato, foi realizado. Isso é propósito de vida? Nós vivemos na cópia, na imitação, na ambição. Então, os nossos modelos são os modelos da cultura. O ser humano vive em busca de reconhecimento público, de fama, de sucesso, de poder, de dinheiro. Será isso o propósito da vida? Ou haverá algo além de tudo isso? E que, de verdade, não faz parte de nada disso? É o que estamos investigando aqui com você. Nós precisamos da ciência de ser, real consciência, que é felicidade. Esta ciência da felicidade, que é real consciência, é a natureza divina, é a natureza de Deus presente aqui e agora. Quando o sentido do eu, do ego, não está mais presente, quando não há mais a ilusão da busca ou da procura de um propósito na vida. Repare, esta vida é a vida centrada no eu, centrada no ego. Uma vida de inveja, de ambição, de cópia, de imitação, de imaginação, de insatisfação. Em razão desta insatisfação, criamos o ideal, o objetivo, o alvo, esse assim chamado propósito. Observe que isso é uma construção do próprio pensamento em nós, desse pensamento humano, desse pensamento condicionado. Podemos descobrir algo além de tudo isso? É o que estamos vendo aqui com você, investigando aqui com você, aprofundando isso aqui com você. É necessário acordar para algo além deste sonho, desta imaginação, desta utopia, desta fantasia. É por isso que para algumas pessoas já ficou claro que deve haver alguma coisa além de tudo isso. Além desse ideal de propósito de vida que o pensamento tem imaginado. E deve haver alguma coisa além dessa ideia de autoconhecimento, no sentido desta pessoa se conhecer melhor
para realizar propósitos que ela deseja. Então, aqui, a palavra, ou a expressão autoconhecimento, como todas as palavras que nós usamos aqui no canal, tem um significado singular, único. Estamos apontando para o fim do eu, para o fim do ego, para o fim de toda essa ilusão da pessoa se conhecendo melhor e de propósitos idealizados pelo desejo, pela busca, em razão de um modelo de ambição, de inveja, onde todo esse movimento do ego é na busca de fama, sucesso, reconhecimento, poder, dinheiro e todo esse tipo de coisa. Aqui estamos vendo com você a verdade de algo além de tudo isso. E aqui nos deparamos também com uma outra situação bem interessante. Em razão do fato de algumas pessoas já perceberem que nada disso é real, tudo isso faz parte de um sonho que o pensamento está produzindo de alguma forma, elas estão nessa assim chamada agora busca pela espiritualidade. Mas reparem também o equívoco aqui nessa assim chamada busca, porque mais uma vez esse eu, esse mim, essa pessoa, ela está projetando algo pelo pensamento. Esse algo projetado pelo pensamento, repare, é parte do pensamento. Aqui, quando tocamos com você desta realidade, que é a realidade deste ser, desta consciência e felicidade, que é a natureza divina, que é a natureza de Deus, não estamos falando de algo que o pensamento possa idealizar e, portanto, buscar. Então, essa assim chamada busca pela espiritualidade ainda é parte, escute isso, de um movimento que o pensamento está idealizando. Em razão de toda essa estrutura, assim chamada de mundo da espiritualidade aí fora. Então, nós temos sim um condicionamento também assim chamado espiritual ou espiritualista, que tem por princípio todos os livros dentro da espiritualidade religiosos que já lemos, já ouvimos a respeito, que já passamos algum tempo estudando. Veja, se há uma realidade, ela não está dentro daquilo que o intelecto possa alcançar. Porque o intelecto é limitado. Se há uma realidade, essa realidade está presente aqui e agora, não é alcançável por um propósito ou por uma determinação ou dentro de um movimento para o futuro. Não é algo alcançável, porque não é algo que está no tempo. Não é algo que o pensamento possa saber do que se trata, porque não faz parte do pensamento. Assim, qualquer ideia, conceito, imaginação ou crença é algo dentro do intelecto, desse intelecto limitado, e dentro desse pensamento, que faz parte ainda de tudo aquilo que é reconhecível pelo próprio pensamento. Assim, quando tratamos aqui da realidade de Deus, da realidade deste ser, quando apontamos para esta verdade divina, para esta vida real, podemos fazer uso da fala e de palavras, mas reparem, qualquer pensamento sobre isso é uma imaginação, é uma ideia. Isso não é real.
Aqui estamos dizendo também para você, dentro desse canal, que há sim uma forma direta de nos aproximarmos da vivência desta realidade sem o pensamento, sem esse movimento de busca. Um trabalho real precisa acontecer para cada um de nós. Para o descarte da ilusão desse centro que é o eu, o me, o ego, que vive nesse padrão ou nesse modelo de imaginação. E é o pensamento que sustenta tudo isso. É ele que cria todo tipo de fantasia a respeito de algo além disso que já é conhecido. Mas repare, esse pensamento ainda é parte do conhecido. Uma forma real de aproximação dessa realidade divina consiste em olhar para todo esse movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação, da percepção. Algo aqui, nesse instante. Quando descobrimos como ter uma aproximação da verdade, do autoconhecimento, nesta importante compreensão do autoconhecimento, nesse olhar para todo esse movimento deste mim, desta pessoa, uma porta se abre, porque o cérebro se aquieta, esta mente silencia e algo novo está presente. Esta é a revelação do seu ser, que ocorre em razão da presença da meditação. Então, isso é parte desse trabalho direto para o florescer desse natural estado divino. Então, sim, nesse instante se revela a vida em seu propósito. É nesse sentido que, sim, há uma relação muito íntima entre autoconhecimento e propósito de vida. Mas aqui o propósito de vida não é o propósito da vida de alguém, é a vida em seu propósito. Quando esse mim, esse eu, esse ego, esse alguém não está mais presente. E a revelação do autoconhecimento é o fim desse elemento, que é o eu. Então, quando há uma revelação do seu ser, temos a ciência daquilo que está além do eu. Para ser conhecido, para ser visto, para ser apreciado. Uma vez que a meditação está presente, o meditador não está. Uma vez que esteja presente esta verdade do autoconhecimento, a revelação disso é a ausência do eu. É o florescer da sabedoria deste ser, que não é pessoal, que não carrega uma identidade particular, vivendo uma vida pessoal. É a realidade divina. Assim, esse é o nosso assunto aqui com você, nesse canal, e também em nosso outro canal. Na descrição do vídeo você tem o nosso link para conhecer também o nosso outro canal. Temos muitos vídeos lá. Além disso, temos encontros online que ocorrem aqui. Mais do que esses vídeos, é uma oportunidade de estarmos juntos sábado e domingo online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros.
ok? São encontros que ocorrem nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui o convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O autoconhecimento é o reconhecimento da verdade sobre você. Não é como alguns entendem, como alguns explicam. O autoconhecimento não é o conhecimento sobre esse você que você acredita ser.